Capítulo 11. Presentes. Relatório. De um jeito ou de outro, o comandante sempre conseguia surpreender. Circulavam lendas sobre ele na guarnição. Em outros tempos, fora mercenário, famoso por sua destreza com armas cortantes e perfurantes, tristemente célebre por sua habilidade de agir sem ser notado. Antes de se estabelecer na Sevastopolskaya, já havia massacrado sozinho destacamentos inteiros em postos de vigilância de guarnições inimigas, pois sabia aproveitar até os menores descuidos. Artyom se pôs de pé, segurando o receptor entre o ombro e a orelha. Saudou militarmente, não sem certo desgosto, parou de contar os sinais sonoros. O comandante se aproximou do plano de serviço, consultou o relógio, anotou os números 9h22 ao lado da data, 3 de novembro, assinou e se voltou para Artyom. Sem novidades. Isto é, ninguém ligou. Silêncio absoluto? O comandante mexeu as mandíbulas e estalou os músculos do pescoço para relaxá-los. Não posso acreditar. O quê? Perguntou Artyom, inquieto. Que tenham acabado também com a Dobrinskaya. Será possível que a peste tenha chegado até a Hansa? Você entende em que situação estaríamos se ela se espalhasse pela linha de circunvalação? Mas não temos informação precisa, respondeu Artyom, inseguro. Pode ser que apenas tenha começado. Não temos qualquer contato. E o que acontecerá se a linha estiver danificada? O comandante inclinou-se sobre a mesa e começou a tamborilar os dedos. Nesse caso, estaria como a linha que nos conectava com a base, Artyom indicou com a cabeça o túnel que levava a Sevastopolskaya. E aquela está totalmente morta. Aqui, ao menos, ainda recebemos o sinal da linha. Isso significa que o sistema está funcionando. A questão é que a base não parece precisar de nós, disse o comandante com voz tranquila. Ninguém mais veio de lá. Na verdade, é possível que a base tenha deixado de existir. E também a Dobrinskaya. Escute, Popov, se lá não restou ninguém vivo, logo nós também vamos desta para melhor, e todos os outros. Ninguém virá em nosso socorro. Para que serve então a quarentena? Já poderíamos ter deixado tudo isso de lado, não acha? Mais uma vez, mexeu as mandíbulas em silêncio. Artyom sentiu um calafrio. Aquilo era uma heresia. Involuntariamente, lembrou do hábito do comandante de atirar no ventre dos desertores antes de ler-lhes a sentença. Não, meu comandante, a quarentena é necessária. Sim, hoje outros 3 adoeceram. 2 daqui e um dos nossos. E Akopov morreu. Akopov. Artyom engoliu em seco e piscou. Sentiu a boca seca. Suicidou-se, arrebentando a cabeça contra os trilhos, continuou o comandante com a mesma tranquilidade na voz. Eu pensava que não iriam aguentar o sofrimento. Não é o primeiro caso. Deve doer como 1000 demônios, para um homem passar meia hora de joelhos tentando abrir o crânio à força, não acha? Com certeza. Artyom desviou o rosto. E você? Está com náuseas? Sente fraqueza? Perguntou o comandante, preocupado, iluminando-lhe o rosto com uma pequena lanterna de bolso. Abra a boca. Diga lá. Estupendo. Escute, Popov, você tem que conseguir que alguém atenda. No fim, alguém vai atender, Popov, haverá alguém na Dobrinskaya que responderá, e que dirá que em Hansa inventaram uma vacina e que suas equipes médicas estão a caminho. E que levarão os sãos. E que curarão os doentes. E que não vamos ficar para sempre neste inferno. Que voltaremos para casa, com nossas esposas. Você, com sua Gália, e eu com a Leona e Vera. Entendido? Com certeza, Artyom assentiu com um gesto forçado. Soldado, e descanse. Seu longo punhal não resistirá ao peso da criatura que se jogará sobre ele, e quebrara-se junto ao punho. A lâmina cravara-se tão profundamente em seu tronco que nem sequer haviam tentado extraí-la. O careca, com o corpo inteiro coberto de feridas de garras, passará 3 dias inconsciente. Sasha não podia ajudá-lo, mas precisava vê-lo. Pelo menos para agradecer, mesmo que ele não pudesse ouvi-la. Mas os médicos não permitiam que entrasse em seu quarto. Diziam que o ferido precisava, antes de tudo, descansar. Sasha não sabia bem por que o careca havia matado todos os homens que estavam na Drezina. Mas se ele os matara para salvá-la, isso já bastaria como justificativa. Sasha tentava acreditar nisso, mas não conseguia. Devia haver outra explicação e em vez de implorar, Hunter preferia matar. Na Pavelekskaya, no entanto, tudo tinha sido diferente, ele havia seguido Sasha e se mostrado disposto a morrer por ela. Assim, a jovem não estava enganada. Será que existia de verdade um vínculo entre os dois? Na Kolomenskaya, quando Hunter a chamou, Sasha esperava uma bala, e não um convite para ir com eles. Mas, ao se virar, a moça percebeu uma transformação nele, apesar de seu rosto aterrador manter sua rigidez inalterada.
Ela viu isso em seus olhos e de repente, outro homem a olhava por aquelas pupilas negras e imóveis. Um homem que sentia interesse por ela. Um homem a quem devia a vida. Devia dar a ele seu anel de prata, com o mesmo significado com que sua mãe o dera a seu pai? E se o careca não entendesse aquele gesto? Mas, se não, como poderia demonstrar sua gratidão? Dar-lhe uma faca em substituição a que ele havia perdido por ela já era alguma coisa. Quando, iluminada por aquele pensamento simples, ela parou diante da loja do ferreiro e pensou em como entregar a arma a ele, como ele entenderia, o que ela diria, esqueceu-se completamente de que estava prestes a dar a um assassino um novo instrumento com o qual cortar gargantas e abrir estômagos. Não, naquele instante ela não o via como um bandido, mas como um herói, não como um assassino, mas como um guerreiro. E, acima de tudo, como um homem. E lhe veio à cabeça um pensamento confuso, mais um pressentimento, como sua arma havia se quebrado, ele não queria acordar. Talvez, se voltasse a ter uma faca inteira e como um amuleto, e assim, finalmente, ela a comprou. E nesse momento, Sasha, ao lado de sua cama, com o presente escondido atrás das costas, tinha esperança de que Hunter reagisse, ou de que ao menos sentisse a proximidade do punhal. O careca se agitava vez após vez, balbuciava, murmurava palavras soltas, mas não despertava. A escuridão o mantinha prisioneiro. Até aquele momento, Sasha não havia dito seu nome uma única vez, nem em voz alta, nem para si mesma. Mas então sussurrou, como para testar, e depois disse em voz alta, Hunter. O careca silenciou. Pareceu escutá-la, como se estivesse a uma distância inimaginável e a voz da moça tivesse chegado aos seus ouvidos como um eco mal audível. Mas não respondeu. Sasha repetiu mais uma vez, com mais força e mais firmeza. Não pensava em desistir até que ele abrisse os olhos. Queria ser sua luz no túnel. No corredor, ouviu-se um grito de surpresa. Reconheceu o som de botas. Sasha se agachou de imediato e depositou o punhal sobre o criado mudo, ao lado da cabeceira da cama. Isto é para você, disse. De repente, dedos de ferro apertaram sua mão. Poderiam ter-lhe quebrado todos os ossinhos. Os olhos do ferido estavam abertos, mas o olhar estava perdido. Obrigado, murmurou. A moça não fez nenhum esforço para se libertar de sua prisão. O que você está fazendo aí? Um jovem magricela, vestido com um jaleco branco e manchado, cravou uma seringa no braço de Hunter, e ele, imediatamente, relaxou. Então o enfermeiro agarrou Sasha e sussurrou entre os dentes. Você não entende? O estado dele e o médico proibiu. É você quem não entende nada. Ele precisa de algo a que se agarrar. As suas seringas só deixam as mãos dele ainda mais fracas. O enfermeiro ia empurrar Sasha até a saída, mas ela se adiantou, se virou e o olhou com os olhos cheios de cólera. Que eu não te veja mais por aqui. E isso, o que é? Ela havia visto a faca. E é dele, balbuciou Sasha. Eu a trouxe para ele. Se não fosse por ele, e aqueles monstros teriam me despedaçado. E o médico vai me despedaçar se souber disso. Exclamou o enfermeiro. Cai fora daqui. Sasha hesitou por um instante, virou-se de novo para Hunter, que dormia profundamente, e terminou de dizer o que queria lhe dizer. Obrigada. Você me salvou. Então, quando saía do quarto, ouviu-se uma voz rouca. Eu só queria ir matar o monstro. A porta se fechou diante do rosto da moça, e a chave girou na fechadura. Não havia empunhado a faca para aquilo. Homero percebeu imediatamente, ao ouvir como a moça pronunciava o nome do febril brigadeiro, com uma voz exigente, suave e chorosa ao mesmo tempo. Num primeiro momento, pensou em intervir, mas depois reconsiderou e se conteve. Não havia necessidade de proteger ninguém. Tudo o que podia fazer era se retirar o mais rápido possível para não incomodar Sasha. Talvez a moça tivesse razão. Em Nagornaia, Hunter havia esquecido seus companheiros, os abandonara às garras do fantasmagórico Ciclope. Mas naquela última luta, e poderia ser que a moça significasse algo para o brigadeiro? Homero caminhou sem pressa, pensativo, até seu quarto no hospital. Um enfermeiro cruzou com ele no corredor e quase esbarrou, mas o velho nem percebeu. Era chegada a hora de entregar a Sasha o que havia comprado para ela. Tudo indicava que logo ela precisaria daquilo. Tirou um pacotinho da gaveta e se distraiu brincando com ele. Passados alguns minutos, a moça irrompeu no quarto, nervosa, confusa e irritada. Sentou-se sobre a cama, encolheu as pernas e ficou olhando para um canto. Homero esperou a tempestade passar, ou ao menos amainar. Sasha permaneceu em silêncio, começou a roer as unhas. Era hora de agir. Tenho um presente para você. O velho se aproximou dela e colocou o pacote sobre a colcha, ao lado da moça. Por quê? Perguntou ela, sem sair de sua concha de caracol. Por que normalmente se dá um presente?
Em troca de algo bom, respondeu Sasha, convicta. Em troca de algo bom que fizeram por você, ou que você espera que façam. Então vamos dizer que este presente é em troca de algo bom que você me deu. Homero sorriu. Não vou pedir mais nada. Eu não te dei nada, replicou a moça. Então por que você aparece no meu livro? Homero fez uma careta divertida de falsa indignação. Já te incluí nele. Portanto, temos que acertar as contas. Não gosto de ficar em dívida. Vamos, abra. Eu também não gosto de ficar em dívida, disse Sasha, abrindo o pacote. O que é isso? Oh! Tinha nas mãos algo como um estojo plano, de plástico vermelho, com 2 partes dobráveis. Um dia fora um porta-maquiagem, mas seus 2 compartimentos, para o pó e para o batom, se estavam há muito tempo vazios. O espelhinho sob a tampa, porém, se conservava bem. Aqui me vejo melhor que numa poça. Sasha, com os olhos arregalados, contemplou sua imagem no espelho. Parecia estranha para si mesma. Por que me deu isso? Às vezes vale a pena poder se ver, disse Homero, sorrindo satisfeito. A gente compreende muitas coisas sobre si mesmo. O que eu tenho que compreender sobre mim? Sasha falava com certa desconfiança de novo. Há pessoas que, durante toda a vida, nunca se viram num espelho, e por isso se confundem consigo mesmas e com os outros. Às vezes, ver a si mesmo é difícil, e não temos ninguém que possa nos explicar. Essas pessoas vivem por muito tempo em seu erro, até que um dia, por acaso, se deparam com um espelho. E acontece com frequência que, ao ver sua própria imagem, não conseguem acreditar que estão vendo a si mesmas. E quem eu estou vendo? Isso você me diz. O velho cruzou os braços sobre o peito. A mim mesma. Bem, uma moça. Para ter certeza, aproximou o espelho de uma das bochechas, depois da outra. Uma mulher jovem, corrigiu Homero. E, para falar a verdade, não muito bem cuidada. A moça virou o rosto várias vezes de um lado para o outro e então lançou um olhar a Homero como se quisesse perguntar algo. Mudou de ideia, esperou alguns instantes em silêncio, tomou coragem e finalmente exclamou. Eu sou feia? O velho pigarreou. Teve que fazer esforço para conter o sorriso no canto dos lábios. Isso é difícil de dizer. Você está tão suja que mal consigo te ver. Sasha arqueou as sobrancelhas. Qual é o problema? Os homens não conseguem perceber se uma mulher é bonita ou não. É preciso ensinar e explicar tudo para vocês? Parece que sim. E as mulheres muitas vezes fazem isso de propósito, para nos enganar. Homero não pôde evitar uma gargalhada. Um pouco de maquiagem pode fazer milagres com um rosto de mulher. Mas no seu caso, não se trata de melhorar a aparência, e sim de desenterrá-la. Quando uma estátua antiga está enterrada e tudo o que aparece ao ar livre é o calcanhar, dificilmente se pode saber como é o resto. E então acrescentou, num tom mais conciliador, embora muito provavelmente seja belíssima. O que significa o antiga? Perguntou Sasha, desconfiada. Velha, Homero se divertia cada vez mais. Eu só tenho 17 anos. Veremos isso depois. Depois de te desenterrar. O velho abriu seu bloco de notas na última página escrita e começou a reler suas anotações. Aos poucos, seu rosto escureceu. Se algum dia eles fossem desenterrados, a moça, Homero e todos os outros. Antigamente ele pensava nisso com frequência, do que aconteceria se, milhares de anos depois, arqueólogos investigassem as ruínas da antiga Moscou, quando até seu nome já tivesse sido esquecido, e encontrassem um acesso ao labirinto subterrâneo. Certamente pensariam que haviam descoberto uma gigantesca fossa comum. Dificilmente alguém acreditaria que seres humanos haviam vivido naquelas catacumbas escuras. Chegariam à conclusão de que aquela cultura tão avançada havia sofrido uma severa degradação em suas últimas etapas de existência e enterravam seus líderes numa cripta, junto com todos seus pertences, suas armas, seus servidores e suas concubinas. Seu bloco ainda tinha mais de 80 páginas em branco. Será que bastariam para unir os dois mundos? O da superfície e o que se encontrava na rede do metrô. Você não está me ouvindo? A garota puxou o braço dele. O quê? Desculpa, estava perdido em meus pensamentos. Ele enxugou a testa. As estátuas antigas são bonitas de verdade? Quer dizer, as pessoas de hoje acham bonito o que as pessoas de antigamente achavam bonito? O velho deu de ombros. Sim. E no futuro ainda vão achar bonito? Suponho que sim. Contanto que reste alguém para julgar isso. Sasha ficou em silêncio, refletindo. Homero não retomou a conversa e, em vez disso, mergulhou novamente em suas cavilações. Finalmente, a jovem perguntou, estupefata. Isso quer dizer que, se não houver pessoas, também não existirá beleza? Provavelmente não, respondeu ele, distraído.
Se não houver ninguém para vê-la e os animais não a distinguem. Mas se os animais se diferenciam das pessoas justamente por não saberem distinguir o que é bonito e o que é feio, as pessoas podem existir sem a beleza? O velho balançou a cabeça. Sim, claro. Há muitas que não precisam dela. Então, a garota tirou um objeto estranho do bolso, um envelope quadrado, de plástico, com figuras impressas. Tímida e orgulhosa ao mesmo tempo, como se estivesse revelando um grande tesouro, ela o ofereceu a Homero. O que é isso? Me diga você. Um sorriso astuto surgiu em seu rosto. Ah, sim. Ele aproximou cautelosamente o quadrado de plástico dos olhos, leu as letras e o devolveu à garota. É um pacote de chá. Com um desenhinho. Um desenho, corrigiu ela. Um desenho lindo. Se eu não o tivesse, teria me transformado num animal. Homero a observou. Percebeu que seus olhos se enchiam de lágrimas e que sua respiração ficava mais pesada. Idiota sentimental, repreendeu-se mentalmente. Pigarreou e suspirou. Você nunca subiu à superfície? À cidade? Fora dessa única vez? O que isso importa? Sasha guardou o pacotinho de volta no bolso. Vai me dizer que o que está lá em cima não é como o desenho desse pacotinho? Que não existem lugares assim. Eu já sei disso. Sei muito bem como é a cidade. As casas, a ponte, o rio. Tudo vazio e deserto. De forma alguma, respondeu Homero. Nunca vi algo tão belo. O que você está dizendo é como julgar todo o metrô por uma única plataforma. Como posso descrever isso para você? Prédios mais altos que os penhascos mais elevados. Ruas largas onde as pessoas borbulhavam como num rio de montanha. Um céu que nunca se apagava, névoas refulgentes e uma cidade ambiciosa, de vida breve, como cada um dos seus milhões de habitantes. Insana, caótica. Marcada pela tentativa de unificar o que não era unificável, construída sem nenhum plano. Não era eterna, porque a eternidade é fria e carece de movimento. Mas era tão viva. Ele fechou os punhos e depois balançou a cabeça. Você não pode entender. Teria que tê-la visto com seus próprios olhos. Naquele instante, ele estava convencido de que Sasha precisava sair à superfície para ver tudo aquilo que acabava de descrever. Não lhe ocorreu que a garota jamais poderia ver a cidade como ela fora um dia, quando ainda estava viva. Homero falou com alguém e conseguiu que a levassem, sob vigilância, como se fosse para uma execução, para o outro lado das fortificações da Hansa, guiando-a pela outra estação até as antigas áreas de manutenção, onde ficavam as instalações de banho. A única coisa que as duas estações Paveletskaya tinham em comum era o nome. Parecia que duas irmãs haviam sido separadas ao nascer, uma crescerá no seio de uma família rica, e a outra, pelo contrário, em uma estação de trânsito miserável, ou até mesmo no túnel. A estação radial era suja e decadente, mas ainda assim acolhedora e espaçosa. A da linha circular parecia ter o teto baixo demais e os cantos muito angulosos, mas estava bem iluminada e brilhava como ouro polido. Isso talvez se devesse ao seu caráter impessoal, até repelente. Naquele momento, quase não havia ninguém por lá. Ao que parecia, os que não estavam trabalhando preferiam a agitação da estação radial à rigidez e seriedade da Hansa. Sasha ficou sozinha no vestiário. Viu azulejos amarelos na parede e ladrilhos hexagonais no chão, muitos deles rachados. Havia também armários de ferro pintado para os sapatos e roupas, uma lâmpada pendurada por um fio descascado, 2 bancos cobertos de couro sintético repletos de cortes, e a moça não se cansava de olhar e olhar. Uma mulher magra, a encarregada dos banhos, lhe entregou uma toalha incrivelmente branca, bem como uma barra de sabão quadrada, pesada, de cor cinza. E ainda permitiu que ela trancasse o chuveiro por dentro. A toalha pequena e quadrada, o cheiro meio enjoativo do sabão, tudo aquilo pertencia a um passado muito, muito remoto, na época em que Sasha ainda era filha amada e protegida do chefe da estação. A moça havia esquecido que todas essas coisas ainda existiam em algum lugar. Ela tirou o macacão, duro de tanta sujeira, tirou a camiseta pela cabeça, deixou que a calcinha deslizasse até o chão e pulou para o cano enferrujado e o balde improvisado. Com muito esforço, girou a válvula e por pouco não queimou os dedos. A água fervia. Apertou o corpo contra a parede enquanto reduzia a água quente e abria a outra torneira. Por fim, conseguiu a mistura adequada e ouviu a água dançar. A moça se desfez sob o jato. As águas espumosas arrastaram pelo ralo a poeira, as cinzas, o óleo de lubrificar máquinas e o sangue, tanto dela quanto de outros, o cansaço e o desespero, a culpa e as preocupações. Foi preciso esperar um pouco para que o filete de água se tornasse transparente. Seria o suficiente para que o velho parasse de zombar dela? Sasha olhou para seus pés rosados e amolecidos, como se não fossem seus. Depois, contemplou as mãos, de uma brancura incomum. Seria o suficiente para que os homens vissem sua beleza? Talvez Homero tivesse razão, e tivesse sido uma idiotice visitar o ferido sem se arrumar.
Certamente ainda tinha muito o que aprender sobre essas coisas. Poderia ser que Homero não notasse a transformação de Sasha? A moça fechou a torneira, voltou ao vestiário, abriu seu espelhinho. Não, teria sido impossível não perceber. A água quente a havia relaxado e libertado de todas as dúvidas. O que o careca dissera sobre o monstro não era dirigido a ela, fazia parte de uma discussão que ele travava em sonhos. Ele não a havia rejeitado. A moça só precisava esperar até que ele voltasse a si. Hunter entenderia tudo no instante em que a encontrasse ao seu lado no momento do despertar. E depois, o quê? Que necessidade havia de pensar nisso agora? O homem tinha experiência de sobra, e a moça poderia confiar nele. Ela se lembrou de como o careca havia se agitado quando estava em febre. Sabia, sem poder explicar, que Hunter a procurava. A moça lhe daria paz, traria alívio, o ajudaria a encontrar equilíbrio. Sentia dentro de si uma ternura que crescia quanto mais pensava nele. Seu macacão havia ficado coberto de manchas, e disseram que o lavariam. Deram-lhe um jeans azul claro, bem gasto, e um suéter de gola alta com buracos. Sua nova roupa ficou apertada. Quando atravessou os postos de fronteira, de volta ao hospital militar, todos os homens cravaram os olhos nela. Sasha chegou ao seu quarto com a sensação de que precisava tomar outro banho. O velho não estava, mas mesmo assim ela não teve que ficar sozinha por muito tempo. Depois de alguns minutos, a porta se abriu, e o médico apareceu. A senhorita pode visitá-lo, disse ele. Ele acordou. Que dia é hoje? O brigadeiro havia se erguido com o cotovelo apoiado na cama, movia a cabeça pesadamente de um lado para o outro e encarava Homero. Este, por puro reflexo, levou o pulso aos olhos, embora fazia tempo que não usava relógio, e, ao perceber isso, abriu os braços. Dia 2 de novembro. Disse o enfermeiro. 3 dias. Hunter caiu de novo sobre o travesseiro. Estou há 3 dias na cama. Temos que partir. Caso contrário, chegaremos tarde demais. Neste momento você não iria muito longe, disse o enfermeiro. Mal havia sangue em seu corpo. Temos que partir, repetiu o brigadeiro. Nos resta muito pouco tempo, e os bandidos, e de repente, hesitou, e por que você precisa do filtro de ar? Homero já estava preparado para a pergunta. Teve 3 dias para organizar as linhas de defesa e planejar o contra-ataque. A inconsciência de Hunter o havia livrado de confissões desnecessárias. Ele já tinha pronto uma mentira bem pensada. Inclinou-se sobre o leito do ferido e sussurrou. Esses bandidos não existem. Enquanto você estava na cama, com febre, e falou sem parar. Eu sei de tudo. O que você sabe? Hunter o agarrou pelo pescoço e o puxou para perto. Sei que há uma epidemia em Tulskaya. Não se preocupe, Homero fez sinal ao enfermeiro, que ia socorrê-lo. Deixe comigo. Preciso falar com ele. Seria tão amável. O enfermeiro cedeu a contragosto, recolocou a tampa na cânula e saiu. Em Tulskaya, e Hunter cravou em Homero seus olhos inflamados, olhos de louco, mas sua mão de ferro foi se abrindo lentamente. E nada mais? Apenas que uma epidemia incontrolável e transmitida pelo ar explodiu na estação. E que os nossos foram postos em quarentena e aguardam ajuda. Tudo bem, e o brigadeiro o soltou. Sim, há uma epidemia. E você tem medo de ter se contaminado? Homem prevenido vale por 2, respondeu Homero. Sim, sim. Não se preocupe. Eu não cheguei a me aproximar, e a corrente de ventilação ia na direção deles, e não pudemos nos contaminar. Homero reuniu coragem. Por que nos contou aquela história dos bandidos? O que pretende? Primeiro, ir até Dobrinskaya e chegar a um acordo. Depois, descontaminar Tulskaya. Teremos que usar lança-chamas. Não temos outra solução. Quer incinerar a estação inteira? E o que será dos nossos? Homero ainda tinha esperanças de que as palavras do brigadeiro fossem mais uma mentira, como todas as que havia contado aos líderes de Sevastopolskaya. Agora eles já são apenas cadáveres vivos. Não há nenhuma chance de que sobrevivam. Todas as pessoas que tiveram contato com os habitantes de Tulskaya estão infectadas. Todo o ar. Eu já tinha ouvido falar dessa doença e Hunter fechou os olhos e lambeu os lábios rachados. Não há antídoto algum. Alguns anos atrás houve um primeiro surto. 2.000 mortos. Mas a doença depois parou de se espalhar? Houve um cerco. Lança-chamas. O brigadeiro voltou seu rosto desfigurado para Homero. Não existe outra solução. Se a doença sair de lá, se uma única pessoa contaminada conseguir escapar, será a morte de todos nós. Sim, a história dos bandidos era mentira. Se não fosse, Storm não teria dado autorização para matá-los todos. Ele é mole demais. Eu reunirei pessoas que não façam perguntas.
Mas com certeza há pessoas imunes à infecção. O que acontece se restarem pessoas saudáveis? Você disse, e talvez ainda pudéssemos salvar alguém. Não existe nenhum tipo de imunidade, replicou o brigadeiro com veemência. Todos os que entram em contato com a doença são contaminados. Naquela estação não resta ninguém saudável, apenas alguns com mais resistência. E para esses também vai ficar cada vez mais difícil. Eles só vão sofrer por mais tempo. Acredite, o melhor para eles será que, e o melhor será que morram. E o que isso te traz? Homero se afastou do catre de Hunter. O brigadeiro, exausto, fechou as pálpebras, e Homero reparou, mais uma vez, que o olho localizado na parte desfigurada de seu rosto não se fechava completamente. Hunter demorou tanto para responder que o velho quase chamou o médico. Mas então o brigadeiro falou lentamente, alongando as palavras, apertando os maxilares, como se um hipnotizador lhe tivesse ordenado que buscasse lembranças perdidas num passado infinitamente distante. Eu tenho que fazer isso. Proteger os seres humanos. Eliminar todos os perigos. Só vivo para isso. Será que ele havia encontrado a faca? Teria entendido que era ela quem a estava oferecendo? E se ele não percebesse, ou não reconhecesse ali nenhuma promessa? E então, o que? Ela havia corrido de uma ponta a outra do corredor tentando espantar esses pensamentos. Não fazia ideia de como iria contar, que pena não ter estado ao lado da cama dele quando acordou. Sasha tinha escutado quase toda a conversa. Tinha ouvido em silêncio desde a soleira da porta e estremeceu ao ouvi-lo falar sobre a chacina. Claro que não entendeu tudo, mas também não precisava. Tinha ouvido o mais importante. Não havia razão para continuar escutando, então bateu na porta com força. O velho se virou para ela com desespero no rosto. Mal havia se movido, como se tivessem injetado um sedativo que tivesse apagado o fogo de seus olhos. Ao ver Sasha, assentiu com a cabeça, mas sem energia. Tinha o aspecto de um condenado no momento em que a corda o arrasta para cima. A jovem sentou-se na beirada do banquinho, mordeu os lábios e prendeu a respiração. Então, entrou em um túnel novo e inexplorado. Você gostou da minha faca? Que faca? O careca olhou ao redor e avistou o punhal de cabo preto. Não o tocou, apenas olhou para Sasha com desconfiança. O que significa isso? Foi como se alguém tivesse dado um tapa no rosto da jovem. É para você. A sua quebrou. Quando, obrigada. Por alguns instantes, instaurou-se um silêncio incômodo no cômodo. Depois, o careca disse. Presente mais esquisito. Eu não aceitaria isso das mãos de ninguém. A jovem achou perceber em suas palavras uma espécie de insinuação, uma ambiguidade, um sentido não dito. Continuou no jogo sem entender bem as regras, e começou a procurar as palavras certas. As que lhe saíram foram toscas, inadequadas, mas é que a língua de Sasha não estava acostumada a descrever o que, naquele momento, acontecia dentro dela. Você também sente que eu carrego em mim um pedaço seu? O pedaço que arrancaram de você, o que você estava procurando, o que eu posso te devolver. Mas o que você está dizendo? Foi como se tivesse jogado um balde de água fria nele. Sasha ficou paralisada, mas não recuou. Você sente sim. Que ao meu lado você vai estar inteiro de novo. Que eu posso e devo estar com você. Se não, por que me tirou de lá? Fiz isso para agradar meu camarada. Falava com uma voz sem expressão, oca. Por que me protegeu dos homens que estavam no vagão? Eu os teria matado de qualquer jeito. Então por que também me salvou da besta? Tinha que acabar com todas elas. Teria sido melhor que ela tivesse me devorado. Você não está feliz por ainda estar viva? Perguntou ele, surpreso. Então tudo o que precisa fazer é subir pela escada rolante. Ainda há muitas outras bestas como aquela. Você quer que eu? Não, não quero nada de você. Eu vou te ajudar a acabar com isso. Você gruda em mim como uma sanguessuga. Mas você não sente que... Eu não sinto nada. Suas palavras tinham gosto de água estagnada. Nem mesmo as garras terríveis do monstro pálido teriam sido capazes de ferir a jovem daquela forma. Sasha, ferida, levantou-se e saiu correndo. Felizmente, seu quarto estava vazio. Ela se jogou em um canto e ficou ali, encolhida. Enfiou a mão no bolso e procurou o espelhinho para jogá-lo no chão, mas não o encontrou. Devia ter caído enquanto estava no quarto do careca. Quando as lágrimas secaram, ela entendeu o que precisava fazer. Não levaria muito tempo para juntar suas coisas. O velho a perdoaria por levar o Kalashnikov. Ele a perdoaria por tudo. Num quarto ao lado, encontrou sua roupa de isolamento, pendurada num cabide. Tinham lavado e descontaminado a roupa. Como se um mágico tivesse esvaziado o cadáver daquele gordo e o condenado a seguir Sasha eternamente, cumprindo sua vontade.
Ela se enfiou no traje, saiu correndo pelo corredor e subiu até a plataforma. Pelo caminho, ouviu novamente, como um sopro fugaz, a música encantada cuja origem ainda não havia conseguido descobrir. Também naquele momento não teria tempo para procurá-la. Parou por um instante apenas, mas então conseguiu resistir à tentação e seguiu em direção ao seu objetivo. Durante o dia, as escadas rolantes eram vigiadas por um único sentinela. Enquanto houvesse luz, as criaturas da superfície não atacariam a estação. Sasha não precisou de nem 5 minutos para entender, o caminho até a superfície estava sempre aberto. Por outro lado, era impossível descer pelas escadas rolantes. Ela entregou ao simpático sentinela um carregador de submetralhadora meio vazio e colocou o pé no primeiro degrau que levava ao céu. Em seguida, puxou as pernas das calças, que eram largas demais, e iniciou a subida.